Gente, hoje nós vamos falar aqui sobre aquelas ações, sabe, do fundo de garantia, que o pessoal falou: ah, tem como entrar com a ação do fundo de garantia contra a Caixa Econômica Federal para a gente tentar ter ali um reajuste da correção monetária. Como que ficou? Pois é lamentável. Saiu por fim a decisão do Supremo Tribunal Federal, lamentável para o trabalhador, mas temos que respeitar a decisão, é da Corte Suprema do nosso país. E aí, por avalanche, todo mundo que entrou com ação judicial acaba seguindo ali a decisão do Supremo Tribunal Federal, tá bom? Eu vou explicar para vocês tudo o que aconteceu e aí provavelmente se você entrou com a ação, você vai receber o contato do seu advogado, ele vai explicar para você também, tá bom? Caso você não tenha entrado com a ação, será que eu deveria ter entrado? Não, calma, tá? Que eu vou explicar para você. Vamos lá, gente. Para começar, eu vou pedir para você no Google, você vai digitar assim: ADI 5090 STF, tá bom? Você vai digitar dessa forma e deixa eu só compartilhar aqui com vocês. Aqui a página do Supremo, tá? Mas se puder, você já digita e já entra aí na página. Deixa eu diminuir a minha imagem aqui. Pera aí, gente. Que quem aqui é do canal já sabe como funciona. Eu diminuo, fico aqui no cantinho, tá? E eu quero mostrar para vocês, a gente vai conversar a respeito disso, tá bom? Eu entrei com várias ações, gente. Vocês não têm noção. Tem com um monte de processo. Alguns clientes eu já entrei em contato, outros preciso. Então, se tiver cliente aí, ó, acompanhando, já tô falando aqui para todo mundo, tá? É assim, entra lá, como eu falei para você, ADI 5090 STF, digita isso no Google. Quando você digitar, você vai entrar no andamento do processo, nessa tela aqui, tá? O que é a ADI, Patrícia? A ação direta de inconstitucionalidade. Ela foi proposta pelo Solidariedade, subiu até o Supremo Tribunal Federal e os trabalhadores também puderam entrar com essa ação nas varas federais. Um processo contra a Caixa Econômica Federal. Por quê? Porque por vários meses os depósitos do fundo de garantia ou não tiveram correção, foi zero pelo índice que era utilizado, ou então a correção foi menor do que a inflação. E aí não mantém o poder de compra, né? Então, se você pegar o extrato analítico do fundo de garantia, você vai perceber que houve meses ali que não houve correção. Você falou, caramba, mas não teve correção aqui do depósito? Justamente isso, tá? E os meses em que houve, não adiantou de nada, porque é inferior à inflação, o trabalhador perde o poder de compra. E outra, o trabalhador que ele é empregado, é recolhido o fundo de garantia dele, se a empresa age honestamente. Então, ele não tem a opção de não ter o fundo de garantia, os depósitos na Caixa Econômica Federal. Ele não tem a opção de pegar o dinheiro, sacar quando ele quer. Existem, inclusive, regras para você poder sacar o seu fundo de garantia. Inclusive, eu quero ver se eu faço um vídeo sobre isso, gente, aqui no canal, tá? Deixa eu até marcar FGTS. Eu vou fazer um vídeo explicando das modalidades, tudo bonitinho, tá bom? Só mais um recado. Na descrição do vídeo tem o meu WhatsApp, então o WhatsApp do Nalei. Se você ficou com alguma dúvida, você pode me chamar. Patrícia, não entendi isso, tá? Outra coisa, eu coloco aqui também na descrição do vídeo links de outros vídeos relacionados, tá bom? Então vale a pena você conferir. E nós temos lives também de segunda e sexta-feira ao vivo aqui no canal às 20 horas. Elas ficam salvas na aba ao vivo aqui do canal do YouTube, caso você não consiga assistir ao vivo, beleza?
Então tá bom. Então quando você entra no site do Supremo, no que eu falei para você, tá nessa página aqui, ó. Aí você vai descendo. E assim, a primeira coisa que eu te digo, não cabe mais discussão. Encerrou. Dia 23 de abril, baixa o arquivo do STF. Supremo Tribunal Federal. Foi para o arquivo o processo, tá? Foi para o arquivo. Não cabe mais discussão. Como o Supremo Tribunal Federal é a corte máxima do nosso país e ele já decidiu sobre isso, todos os juízes, né, das jurisdições inferiores também vão decidir conforme o que foi determinado pelo Supremo Tribunal Federal, tá? Então, se você entrou com ação, vai ser a mesma coisa se teu processo já não foi decidido, já não foi finalizado, vai ser no mesmo sentido do que ficou decidido no Supremo Tribunal Federal. Não adianta mais discutir nada. Houve o trânsito em julgado, ou seja, não cabe discussão, tá? Essa decisão transitou em julgado, deixa eu compartilhar aqui, ó, com vocês. Pera aí, gente. Aqui, cadê? Aqui. Ó, certidão de trânsito em julgado. Quando você tá lá no andamento do processo no Supremo Tribunal Federal, que eu tava agora há pouco aqui mostrando a página, compartilhando, todos esses documentos que estão aqui, eu baixei e tem como você baixar também. Já já eu mostro, tá? Mas assim, uma certidão de trânsito em julgado não cabe mais discussão, tá? E essa certidão, olha, ela transitou o processo em 15 de abril de 2025. Então, desde essa data, não cabe mais discussão nenhuma no processo, tá certo? Deixar isso bem claro aí para vocês, tá? Vamos voltar aqui agora no Supremo Tribunal Federal. Aqui, ó, gente, ó, certidão de trânsito em julgado, tá vendo? Se você clicar, você vai abrir esse documento que eu compartilhei com vocês, tá bom? Então, fica a dica aí também. Tudo que eu tô compartilhando aqui tem como você acessar, tá bom? Bom, vamos lá. Patrícia, o que aconteceu? O que ficou decidido ou não? Eu vou mostrar para vocês, tá? Então, você descendo na tela, tem os acórdãos aqui que você pode ver, ó. Esse acórdão aqui, do dia 4 de abril de 2025, é interessante você ver. O outro acórdão que é interessante também você ver é esse acórdão aqui. Pera aí, galera. Ó, dia 9 de outubro de 2024. Esse aqui, tá? Também é legal você ver. O que é acórdão? Acórdão é um nome de uma decisão dada pelo tribunal. Então, quando o Supremo Tribunal Federal dá uma decisão, é acórdão. Quando o Superior Tribunal de Justiça dá uma decisão, é acórdão. Quando o Tribunal Regional do Trabalho dá uma decisão, a gente chama de acórdão, beleza? Tá bom. Essas duas decisões que são interessantes, que eu acabei de falar que é legal você clicar e baixar, eu baixei ela aqui e nós vamos pontuar algumas coisas que eu acho interessante, tá? Então, vamos lá, ó. O primeiro documento é aqui. Gente, a primeira decisão do ano passado, que eu falei que é legal vocês baixarem, ela tem aí, quer ver? Que aqui, peraí, tá menor, deixa eu aumentar. Ela tem 319 páginas. Então, se tiver de boa na tua casa, tem nada para fazer, senta na tela, se conseguir imprimir melhor ainda. E aí 319 páginas explicando o que aconteceu no processo, tá? Mas o que é interessante para nós, eu grifei algumas coisas aqui em amarelo para a gente poder ler e aí tá explicando para vocês. Trata-se de uma ação direta de inconstitucionalidade com pedido de medida cautelar, como se fosse uma liminar, gente, né? Uma urgência. Então, você pede ali uma liminar para vocês entenderem, para que se o juiz dessa liminar, comece a ter efeitos de imediato para o trabalhador. Mais ou menos isso, tá? O objetivo do canal é sem juridiquês, tá bom? Então, mais ou menos para vocês entenderem. Proposta pelo Solidariedade, é o autor aqui do processo no Supremo.
tendo por objeto o artigo 13 caput da Lei 8.036 de 90, é a lei do FGTS, tá? Então, você pode abrir aí a lei, você vai ver. E também com base o artigo 17 caput da Lei 8.177 de 91. Essas leis, elas estão aqui embaixo, ó, tá? Elas estão aqui embaixo, já a gente vê. Dispositivos que em seu conjunto prevêem que os depósitos das contas vinculadas ao Fundo de Garantia por tempo de serviço serão remunerados pela taxa referencial TR, à época a taxa de atualização dos saldos da poupança e juros capitalizados de 3% ao ano, conforme o teor da disposição. Aí ele copia o artigo 13 e o artigo 17. Gente, nós entramos com uma ação judicial justamente porque a TR não corrige nada. Teve meses que ela não corrigiu nada dos depósitos do Fundo de Garantia. Ficou zero a correção. E os meses que corrigiu não resolveu por conta da inflação. Então, vocês imaginam o prejuízo de milhares de trabalhadores, né, com relação ao seu fundo de garantia, que é obrigado o valor estar depositado lá na caixa, né? O fundo de garantia tem que estar na caixa. Você não tem a liberdade de falar, eu quero fundo de garantia no Banco do Brasil. Qual é a liberdade que o trabalhador não tem? Nenhuma, né? Não tem. Bom, vamos continuar aqui. Então, descendo, aí fala aqui, a lei, tá vendo? As duas leis aqui. Gente, eu não vou ficar lendo pra tudo, porque senão vai ficar muito cansativo, tá? Vamos continuando. O requerente, ou seja, o solidariedade, alega, deixa eu, aqui, peraí, gente, senão vocês não vão enxergar nada. Alega que o critério de remuneração do depósito do fundo de garantia viola o artigo 5º, inciso 22, que é o direito de propriedade. Não corrige nada, né? Dinheiro é do trabalhador, mas assim, não saca quando quer, não tem uma correção efetiva, enfim. Aí fala dos artigos aqui. Sustenta que as quantias depositadas nas contas vinculadas ao FGTS são bens dos trabalhadores, que, sem poder sacá-las a qualquer momento, porque eu quero fazer um vídeo para você sobre isso. Você não pode chegar lá e pedir o seu fundo de garantia sacar a hora que você quiser. Não é assim que funciona. Eu lembro, inclusive, que eu precisei entrar com processo para uma cliente para poder conseguir sacar o fundo de garantia. Vai vendo. Beleza. Sustenta que as quantias... Perfeito, a gente já leu, né? Tem seu valor real reduzido pela aplicação da TR, taxa referencial. Corrige nada. A seu ver, como critério de correção monetária. Segundo o requerente, solidariedade, o referido índice não corresponderia à inflação e desde 1999 teria apresentado relevante defasagem. Então, muitas pessoas que me procuraram, Patrícia, eu quero entrar com ação. Eu pedia para ela trazer o extrato analítico do fundo de garantia desde 99. Inclusive, você que é trabalhador, que tem lá seu fundo de garantia, pelo amor de Deus, você tem que acompanhar o extrato analítico do fundo de garantia. Vocês não viram o que aconteceu aí com o INSS, a fraude? Eu falei do CNIS, eu falei do FGTS, eu vou deixar os vídeos aqui na descrição e vou deixar o card aqui também, tá? Eu compartilho bem aqui no cantinho, vocês vão ver o card, só você clicar que aí aparece o vídeo, tá bom? Então assim, fique esperto, gente, porque se você não fiscaliza, complicado, entendeu? Enfim, ainda de acordo com o requerente, o problema se acentuaria diante do fato de o FGTS ser um pecúlio obrigatório, né? Você não tem a opção de falar para a empresa, de vez de depositar lá o FGTS, me dá o dinheiro em mãos, deposita na minha poupança. Você tem liberdade de fazer isso? Você não tem, entendeu? Quer dizer, é um dinheiro do trabalhador, é obrigatório na Caixa Econômica Federal e coloca um índice que não corrige nada, né? Tem vídeo que eu tenho que fazer com nariz de palhaço, eu vou comprar, inclusive, porque, sabe, não tem condições, gente.
Então, assim, é umas coisas que você fala, olha, é absurdo, sabe? É absurdo. Continuando. Portável acumulável por prazo indeterminado que agravaria o prejuízo decorrente da aplicação do aludido índice. Porque é prazo indeterminado. Enquanto você está trabalhando na empresa, o seu dinheiro está lá. Tem situações que você pode sacar? Tem, tá na lei. Mas até então, né? Dado que o trabalhador insatisfeito não pode migrar para uma melhor rentabilidade, como ocorre com a poupança. Entre aspas, né? Poupança. Então é assim, fica o teu dinheiro lá. Olha que interessante, né? Olha a lógica do nosso país. Tem o fundo de garantia, que é pelo seu trabalho, é do trabalhador. Ele é obrigado a deixar num banco, obrigado a ter um índice de correção monetária X, que não vai render nada, e ele não pode tirar esse dinheiro. E aí, quando a gente entra com uma ação discutindo isso, o que acontece? Perde. É isso aí, galera. A gente perde. Ó, tem decisão que dá vontade de chorar, gente. Sério. Dá vontade de chorar. Não é só o trabalhador, não. Inclusive o advogado que entra com a ação, né? Cobra o valor de honorário. Se o cliente ganhar, ele ganha. Se o cliente não ganhar, ele não ganha. Né? Tem todo um trabalho aí desenvolvido para morrer na praia. Enfim, vamos lá. Os dispositivos em tela produziriam ainda, em seu entendimento, um enriquecimento ilícito da Caixa Econômica Federal, agente operador do FGTS. Isso quem está dizendo é o requerente, tá? É o Solidariedade. Em razão da discrepância entre o rendimento do fundo, em geral superior à inflação, e os dos cotistas, que, segundo alega, reverteria em favor da Caixa Econômica Federal. Enfim, gente, é prejuízo em cima de prejuízo, tá? Vamos lá. Tá. Na petição, né, no pedido aí do Solidariedade, ele diz o seguinte, ele fala, ó, a TR não tá corrigindo nada, então, ou corrija pelo IPCA, que é um outro índice, ou pelo INPC, ou ainda um outro índice de inflação, até a superveniência de ato normativo federal fixando o índice idôneo. Então, o objetivo da ação é o seguinte: tira a TR, pelo amor de Deus, e utiliza outro índice, IPCAE, INPC, ou um outro índice. Beleza? Ok. Então, pra vocês entenderem o que foi pedido, eu tô mostrando, tá? Eu não tô só falando, tô mostrando o que foi pedido. Aí você vai ler as 319 páginas, né? Blá, 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 blá. E aí você vê que não deu em nada, né? Que não deu em nada. Morreu na praia, todo mundo morreu. Deixa eu subir aqui, deixa eu só ver um negócio. Eu vou mostrar os embargos pra vocês. Nos embargos fala isso. Beleza, aí o que aconteceu? Solidariedade viu a decisão, falou misericórdia. Vamos morrer na praia? Não vamos, não. Vamos entrar com recurso. E entrou com recurso, chamado embargos de declaração. O que aconteceu? Nada. Nada, gente. Tá? Nada, são 12 páginas. Inclusive, quando eu mostrei para vocês o andamento do processo, eu falei, ó, clica nesse, clica nesse. Então, volta lá, anota certinho qual que você vai clicar, que você vai ver esses documentos que eu tô compartilhando. Entrou com recurso, né, de embargos de declaração, que eu acabei de dizer. Deixa eu fechar aqui outro para não confundir. Perfeito. E aí, vamos lá, né? Vamos ler aqui, vamos explicar. Não há omissão quanto à modulação dos efeitos, pois a questão foi expressamente apreciada na decisão embargada, ou seja, entrou com recurso de embargo de decisão contra a decisão. Então, a gente chama de decisão embargada, que estabeleceu que a nova sistemática de remuneração do FGTS produzirá efeitos apenas a partir da publicação da ata do julgamento. Da ata do julgamento.
Já explico. A tese de que trabalhadores que ajuizaram ações antes da decisão teriam direito à recomposição de perdas passadas, contrária à determinação expressa do Supremo Tribunal Federal, que vedou a recomposição retroativa em qualquer hipótese. A determinação de eventuais medidas compensatórias nos anos em que a remuneração das contas vinculadas não atingir o IPCA é matéria de gestão do fundo e deve ser conduzida por seu órgão gestor. É o Conselho Curador do FGTS que tem a expertise necessária para avaliar a sustentabilidade do fundo e definir eventuais ajustes dentro dos limites estabelecidos pela legislação. Vocês entenderam? Não, né? Eu também não. Que assim, vai ficar na mão do Conselho Curador do FGTS, que tem expertise. Gente, o negócio veio errado desde 99. Será que agora vai resolver? Que expertise que é essa? Inclusive entrou com recurso falando, mas espera aí, como que vai funcionar na prática essa questão do Conselho Curador? Porque assim, Conselho Curador com base na lei joga. E aí na prática, como é que fica? Deixa eu explicar esses 2 parágrafos aqui. Primeiro ponto. O Supremo, ele entendeu que a TR, a taxa referencial, realmente não é o melhor índice de correção. Porque teve meses que ficou praticamente zero e teve meses que não corrigiu nada por conta da inflação. Isso, gente, é documental, né? Se você pegar o extrato analítico do Fundo de Garantia, você vai ver. Então, tem como negar. Então, a TR realmente não corrigiu. O que corrigiu foi, vai ser o IPCA. Perfeito! Eu já vou falar o porquê que eu disse que não resolveu nada as ações. Eu já vou explicar. Então, assim, perfeito, né? O Supremo entendeu realmente que não é a taxa referencial TR, mas ele colocou, vai ser o IPCA. Maravilha, maravilha. Desde quando? Porque tá desde 99 errado. Ah, Patrícia, é desde a publicação da ata do julgamento. Do julgamento dos embargos. Foi isso que eu entendi. Julgamento dos embargos. Então, se você for lá de novo no andamento do STF, né? Tá vendo aqui, ó? Que a gente vai. Vamos subir, gente. Ó. Inteiro teor. A decisão foi aqui, ó. Embargos rejeitados. Cadê, gente? Peraí. Que eu achei que eu tava compartilhando, não tô. Misericórdia, peraí. Aqui, ó. Embargos rejeitados, ou seja, o Solidariedade entrou com recurso de embargos, não resolveu nada. A gente já continua lendo. Foi rejeitado, certo? Ata de julgamento publicada, 3 de abril de 2025. 3 de abril de 2025. Você entendeu o que aconteceu? Ou seja, e desde 99? Não, realmente não houve correção, mas a gente não vai corrigir desde 99. Sinto muito, trabalhador. Vai ser desde a data da ata do julgamento. Patrícia, quando que é a ata do julgamento? Desde o dia 3 de abril de 2025. Ou seja, eu que entrei com a ação para os trabalhadores não vão ter retroativo os anteriores à data do julgamento. Não vai ter corrigido, porque a gente entrou com a ação pedindo para corrigir a partir de 99. Aí sai a decisão, fala, não, realmente tem que corrigir. Mas é a partir da ata. Ou seja, tudo que ficou anterior, ó, aí é com vocês. Fala aí, responde o que vocês quiserem e bota aí nos comentários. É tipo isso. É tipo não, é isso. Entendeu aqui? Eu também tenho a minha imagem aqui. É isso que aconteceu. Ou seja, os processos que eu dei entrada, que todo mundo que tá assistindo, ouvindo, entrou, não vai ganhar nada retroativo, gente. Não adiantou nada quem entrou com a ação. Então, você que não entrou, não perdeu nada, porque não adiantou nada. Nada, entendeu?
É isso. Me dá até calor. Mas tudo bem, gente. A gente respeita a decisão do Supremo Tribunal Federal, mas assim, eu fico inconformada, gente. Eu que tenho muitos clientes trabalhadores, eu fico inconformada. É claro, né? Não é interessante, eu vou ficar alegre, vou estourar fogos? Claro que não, né? Vamos voltar. Bom, é um desabafo, gente. Eu não quero passar nervoso sozinha. Por isso que é o vídeo. Eu não vou passar nervoso sozinha. Tudo que tiver eu vou compartilhar com vocês na lei. Aí a gente passa nervoso junto, entendeu? É isso. Continuando. Então, assim, legal. Vai ter a correção pelo IPCA, mas não é retroativo, é a contar a partir da publicação da ata do julgamento, 3 de abril de 2025. Então, a partir desta data, os depósitos do fundo de garantia que forem depositados serão corrigidos. Tá? Ok. E tudo isso vai ser conduzido pelo Conselho Curador do FGTS, com relação aos anos anteriores, né? Os anos, na verdade, anteriores não. Os anos em que a remuneração das contas vinculadas não atingiram o IPCA. Também não sei, né? Porque tá bem claro aqui, ó, determinação de eventuais medidas compensatórias nos anos em que a remuneração das contas vinculadas não atingiram o IPCA. É isso daí, gente, entendeu? Ai, Patrícia, não entendi. Vamos ver como que vai ficar, né? Vamos aguardar aí. Trânsito em julgado, não tem mais como chorar, não tem mais como reclamar. Deixa eu ver se eu... Ó, deixa eu ver... Não alcançar o IPCA, caberá... determinar a forma de compensação em prestígio. Ó, aqui é a mesma coisa que eu li lá em cima, tô lendo aqui embaixo agora aqui, ó. Nos anos em que a remuneração dos saldos das contas vinculadas ao FGTS não alcançar o IPCA, caberá ao Conselho Curador do Fundo determinar a forma de compensação. Aí depois o item 4, ó, a partir, ó, modulação dos efeitos da presente decisão para que produza apenas efeitos prospectivos, para frente, a partir da publicação da ata de julgamento com incidência sobre saldo existente e depósito futuro. Então, se tiver um valor lá depositado a partir da ata do julgamento, já vai valer, e os futuros também. Não é admissível em nenhuma hipótese, para quem ficou com dúvida, tá bem? Né, objetivo aqui, a recomposição financeira de supostas perdas passadas. Então, eu entendo que quando a remuneração do saldo não alcançar o IPCA do que está de depósito a partir da publicação e dos depósitos futuros, quem vai resolver é o Conselho Curador do Fundo. Como eles vão resolver? Eu não sei, gente. Eu não sei, tá? Mas para mim é bem claro que é isso, porque aqui no final do parágrafo 4, do item 4, está dizendo: não é admissível em nenhuma hipótese a recomposição financeira de suposta perda passada, sob pena de violação a essa decisão, ou seja, para não ter dúvida. Para não ter dúvida, tá? Então, eu tô mostrando que às vezes a gente fala, pessoal, nossa, imagina, será que é isso? Ah, às vezes não é isso, né? E assim, gente, Inês é morta. Não vi muita gente falando sobre isso aqui no YouTube, muitos canais da área jurídica, né? Tá tudo bem. Mais uma vez, o trabalhador, né, sendo aí prejudicado, infelizmente. A gente sabe que num processo uma parte ganha, a outra perde. O trabalhador ganhou? Ganhou sim, daqui para frente, né? Da ata, na verdade, do dia 3 de abril para frente. Agora, o que ficou lá atrás, mesmo que foi zerado, aí é problema de cada um, tá? Aí é problema de cada um. Beleza, gente? Não tem mais nada para falar depois da decisão. Eu realmente fiquei chateada, esperava uma decisão diferente, né? Mas
estou ciente de que é uma decisão do Supremo Tribunal Federal, Suprema Corte, tem que ser respeitada e não há o que se fazer, beleza? Gente, espero que vocês tenham gostado, deixe os comentários aqui, tá bom? Também dá uma olhadinha na descrição que tem os links dos vídeos, o card que eu vou colocar aqui, então, aqui, gente. Gente, tá espelhado, é assim, aqui. Eu sempre confundo, gente, onde eu aponto. É aqui, vai aparecer um link e aí você pode clicar para você assistir o vídeo, tá bom? Relacionado a esse assunto e prestar atenção, por favor, no seu fundo de garantia, por favor, no seu recolhimento do INSS, tá bom? Beijo para vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau, gente!